Olá, bom dia. Tomando café. Hoje a gente vai conversar com a antropóloga e escritora Débora Goldberg, que vem conversar com a gente sobre... Oi, bom dia, Maria. Que vem conversar com a gente sobre a representação do outro na literatura. Débora chegou. Oi, Oi, Paula. tudo bom? Tudo bom? E você? Também. Obrigada por você estar aqui. Imagina, obrigada a você pelo convite. Bom, eu queria que a gente começasse aí pelo começo, pelo título que a gente deu. É sempre uma questão, o título e tal, acho que tem uma coisa importante ali, né? Que é a representação do outro na literatura. Então, eu queria começar falando um pouco sobre esse outro, né? Que outro, o que a gente fala quando fala de um outro? Você que é escritora e também antropóloga, sabe melhor do que ninguém essa questão, né, da alteridade. O que a gente fala quando fala do outro, né, para a gente começar essa conversa? E como representar, como é possível representar esse outro? Tá, já foi na questão central aí, né? Mas eu estava pensando nisso, né? Assim, conceitualmente, né? O outro, em geral, tem a ver com as pessoas e grupos sociais que são não ocidentais, né? Então, na antropologia, digamos assim, né? Todos os povos tradicionais, como a gente chama, no caso do Brasil, seriam povos indígenas, quilombolas e tantas outras, né? Qualidades de povos tradicionais que tem aqui no Brasil. Então, tem sempre esse distanciamento entre as pessoas que são aculturadas, né, na cultura europeia, cultura letrada, né, especificamente em se falando de literatura, e os outros, né, que não são. Portanto, tem a sua própria cultura, seus próprios valores, não adotaram a escrita, né, como meio principal de transmissão de conhecimento intergeracional, e tem um modo de vida, às vezes, totalmente diferente do nosso, Uhum. né? Seja no modo de produção, seja na sua religiosidade, na sua espiritualidade, na sua organização social. Então, conceitualmente, seria isso, né? E aí a questão assim da representação do outro é a principal questão da antropologia, né? Como que então uma pessoa que é branca, né, que é aculturada nessa cultura ocidental, pode falar sobre o outro. Né? Então, a antropologia é a ciência barra, né, se desconstituiu como ciência justamente diante desse impasse. Né, que hoje a gente vê diversas reverberações aí na mídia, né, a questão do lugar de fala, mas isso já é a crise da antropologia, a crise eterna da antropologia. É possível você, né, como um estudioso europeu ou branco que for ir para uma outra comunidade e representá-la num texto, Uhum. né? E então esse drama, né, ele já foi da minha formação, né, como Uhum. antropóloga, então há 25 anos atrás, né, já cresci com esse debate. E aí, enfim, né, quando você quiser falar como que eu levei isso para a literatura, a gente pode falar, mas vou respondendo aos pouquinhos. Não, a gente pode ir colocando as questões que você acha pertinentes na ordem que você achar. O Caco falou aqui, que falou por Martim, olha quem vai entrar aqui, é a mãe da Pauline, para E ele a aqui. Pauline tá aqui também, viu, Martinha? Olha lá que bonitinha, ela tá pondo os gatinhos. Ai, Salvador lindo! Falou que Olha lá, você temos o Piauí aqui super representado. Salvador Pátio, dizendo que minha amiga Débora manda muito. Então, vamos lá. Como é que você, enfim, teve essa formação de antropóloga, trabalha com isso, é a base, né? E digamos assim que essa questão, né? Essa reflexão é a base da antropologia, como você está falando aqui. E aí você, além de ter esse trabalho, você foi trabalhar com isso também na literatura, né? Que inclusive é o que a gente pôs como título aqui da nossa conversa. Como é que essa transposição de todas essas reflexões complexas
para a literatura? Como é que você fez essa, digamos, passagem? Então, eu sempre escrevi, né, sempre tive, né, uma relação forte com o teatro, né, mas quando eu me tornei antropóloga, eu abandonei a arte, né, e aí eu faço um trabalho de antropologia aplicada em vistas ao desenvolvimento comunitário. E eu fui morar no interior do Nordeste, né, para trabalhar com isso, e aí eu era dominada, assim, por uma dualidade que era, ao mesmo tempo, trabalhar para a transformação social desses grupos e, ao mesmo tempo, um encantamento absoluto pela forma como eles eram. Então, esses primeiros anos de trabalho, né, que foram 7 anos que eu morei no interior do Nordeste, né, trabalhando no semiárido, era assim, ao mesmo tempo que eu estava lá, né, e tentando trazer elementos novos, eu só ficava abismada com aquilo. E aquilo, então, artisticamente, foi me preenchendo de tal maneira que aí, continuando as minhas trajetórias pelo Brasil, quando eu fui para a Amazônia, que aí eu caí de queixo mesmo, apaixonada, porque aí eu acho que, ainda que o Cerrado seja o meu bioma, mas eu acho que a Amazônia, assim, é tão outra, que aí foi, né, assim, eu resolvi que não conseguia transformar mais nada e, de fato, eu abandonei a minha carreira e transbordou a literatura, né? Isso se deu aos 33 anos, que é essa idade de Cristo, né? Que muitos dizem que é, apesar de eu ser judia, mas aconteceu mesmo. E aí eu escrevi 2 novelas, né? Foi no ano de 2009, era aquela época dos blogs, então, assim, a gente se sentia mais livre também, né? Para começar a escrever. E transbordaram essas 2 novelas de uma forma muito intuitiva, Paula. Então, assim, eu não vejo que essa passagem se deu de uma forma, assim, tão pensada, tão estudada, não. Foi uma coisa que só não cabia mais dentro de mim, eu tinha que colocar em algum lugar, porque eu achava tão lindo e tão incrível. Então, eu até brinco que esses primeiros 2 livros, né, que vieram também na época que eu comecei a fazer curadoria, né, nesse tema de literatura indígena, tá aqui meu ex-marido dando alô, que fez parte intrínseca aí desse processo, foram anos intuitivos, né, em termos de literatura. Então, foi uma criação, eu tive o apoio de editoras independentes, né, aqui de São Paulo. Então, assim, não era um mundo literário oficial, não, sabe? Era uma época de muita experimentação. O Caco, né, o Caco tá aí também, tava junto, de muita balada, muita troca, muita coisa bacana. E foi assim que começou, né? Aí eu vou passar de novo aí para você, guiando. Eu gostei muito, você é uma ótima entrevistadora, viu? Porque você sabe que no Brasil tem uma cultura de que o entrevistador fala mais do que o entrevistado. E aí, como eu percebi que você é muito suave, eu falei assim, ai, que linda. Então, eu vou deixar... Ai, Aline, maravilhosa! O mais legal aqui é tipo uma festa, né? Entre os amigos. Aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Eu gosto da frase, eu já falei isso algumas vezes aqui do Guimarães Rosa, que diz que ele não dá entrevista porque quem vem com a pergunta já traz a resposta, né? Então... exato. Então, já que você me permitiu, eu vou voltar um pouco. Você falou, eu queria que você explicasse, a gente volta já para a literatura, mas que você me dissesse o que é antropologia aplicada. Você falou que você trabalhava com essa questão. E aí eu queria também, junto com isso, te perguntar se essa proximidade, se esse maravilhamento, para usar a palavra do Guimarães, já que eu citei ele, que você teve com esses povos e tudo mais, isso era um impeditivo para se continuar sendo antropóloga? É algo que você tem que ter um pouco mais de afastamento? É um pouco isso que você colocou? Não, então, primeira pergunta, né? Antropologia aplicada, né? Porque a antropologia ela é quase, vamos dizer, se você se forma antropólogo, né? A carreira natural, você fazer mestrado, doutorado e ser professor. A antropologia aplicada, ela pretende usar esse conhecimento, né, essa habilidade de entender a cultura dos outros, para trabalhar no processo de desenvolvimento deles de uma forma sensível, tá? Ou seja, naquela época, o que a gente fazia principalmente era o enfrentamento à pobreza. Então, trabalhávamos em regiões muito pobres, né, sem acesso a nada, assim, água, saúde... Né, eu costumo dizer que assim, a pobreza que eu vi naquela época não existe mais, né? Faz 25 anos, assim, eu conheci
comunidades que nem sabiam que pertenciam a um município, que nem sabiam o que era um município. Então, de fato, totalmente, assim, fora do Brasil, né? Assim, numa vida muito tradicional mesmo. Então, muitos antropólogos não gostam de trabalhar em desenvolvimento, né? Os acadêmicos, porque, naturalmente, assim, ao transformar a cultura, né? Você está... enfim, modificando-a, ainda que, claro, né, as culturas estão sempre em movimento. Então, assim, eu não acho que foi uma coisa, tanto que eu faço esse trabalho até hoje, né? Até hoje eu trabalho com desenvolvimento comunitário. Não é que me impediu de continuar fazendo, porque se a comunidade quer se desenvolver, estou lá, né? Mas eu precisei encontrar dentro de mim um espaço para também expressar esse maravilhamento, né? E não só o ímpeto de transformar, incluir social e economicamente, né? E até em termos de direitos humanos. Então, acho que foi mais dentro de mim mesmo eu consegui gerenciar essas duas energias e poder fazer as duas coisas, né? De dizer, meu, é maravilhoso isso. Mas, ao mesmo tempo, tá doendo que talvez os seus filhos vão morrer numa beira de estrada porque não tem acesso à educação ou saúde, então vamos junto, porque talvez a gente possa encontrar uma forma de transformar um pouco aqui sem machucar, né? Sem destoar, né? Como no caso, sei lá, dos missionários, né? Que tem uma coisa também, os missionários, eles trazem melhorias às vezes, mas roubam a alma, né? Então, assim, em troca de benefícios, né? De saúde, educação, você desmonta, né, o lado espiritual de uma comunidade, você desvaloriza o pajé, né? Então é um pouco esse equilíbrio, assim, né, que eu busquei. Equilíbrio delicado, né? Um equilíbrio delicado. E mais uma pergunta que eu queria te fazer do que você falou, também só porque a Lucila falou, que te conheceu na época do Sarau dos Povos Indígenas, quando ela estava começando o trabalho dela com os indígenas também, que tem um trabalho maravilhoso, ela disse. Eu só fiquei curiosa para saber por que o Cerrado é o seu bioma. Vixe, mas aí é da espiritualidade. Primeiro que eu gosto muito do horizonte, das cores, né? Eu gosto muito desse azul infinito. E eu tenho uma admiração profunda pela resiliência, né, da vegetação. Então, é uma vegetação que ela não é abundante, expansiva. Ela muitas vezes é para baixo, né? Ela tem que reter muita água para conseguir sobreviver ao longo da seca. Então, eu acho que tem um movimento, desde que eu estudei antropologia, uma fascinação pelo semiárido, por isso que eu comecei a minha carreira no início, no interior de Pernambuco, e tá aí, né, o pastor, que eu fui para o Piauí com ele sabe como que eu gosto do semiárido. E aí eu acho que o Cerrado, enfim, né, Caatinga é Cerrado, mas é essa identificação, sabe, da resiliência, do enfrentamento do seco, né, assim, acho que tem a ver com o nosso mundo muito árido, né, assim, a gente não vive tempos muito abundantes. Então eu admiro essa vegetação que sobrevive nesse contexto e consegue produzir beleza, né, como é tão linda a vegetação do Cerrado, né, as flores do Cerrado. Então, a sua filha aproveitou aqui para falar que está indo na casa da amiga, mas que vai ficar mais um pouquinho aqui. Até olha, já aconteceu de tudo. Essa é a primeira vez que a filha conta para a mãe que está saindo aqui pelos inscritos aqui. A Beth está dizendo que não está conseguindo escutar, espera escutar em outro momento. Vai ficar gravado, deve estar com algum problema no som dela, porque está todo mundo escutando, né? O Salvador Pacho diz que revolucionou aqui no sertão, acho que é sua ida lá, né? Acho que é isso que ele está dizendo. A Mariana falou que também gosta dessa vegetação e que tem as suculentas lá também. E o Rômulo Garcia diz que nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Uma poesia. Isso. Bom, então, aproveitando a poesia do Rômulo, vamos voltar lá para a questão da literatura. Aí você falou que tinha algo que é bonito, que você falou, que transborda, né? Que transbordava de você. É uma imagem bonita, e que você precisava fazer algo com aquilo que tinha a ver com a sua individualidade, não só com aquele trabalho mais, digamos, comunitário, né?
E aí você falou que fez os 2 primeiros livros, e depois como é que foi esse caminho aí? E aí você disse que tinha abandonado um pouco essa carreira, agora você falou que você continua fazendo, então você parou e depois voltou, aí conseguiu aí ajeitar as coisas dentro de você? Foi, exatamente, mas foi um tempo longo, né? Então, depois desses 2 livros, que eu acho que foi uma época de muita ebulição, né, aqui em São Paulo, foi a época dos saraus, né, que começou a ter muito sarau, muita poesia, né? E aí, o que que aconteceu? Eu fui convidada pelo Frei Florencio Vaz, tá? Que é um cara incrível, que ele é indígena, ele é um frei e ele é antropólogo do Pará. Frei indígena, antropólogo lá? Ele é uma figura única, assim, sui generis mesmo. Ele mora lá em Santarém e a gente se conheceu num congresso de antropologia e tivemos uma conexão, né, de ordem, acho que espiritual também, eu diria. E ele falou, Débora, eu faço um trabalho de resgate da história da cabanagem, que é a revolução popular mais importante que já houve no Brasil, né? É a única revolução popular em que os negros, os índios e os mamelucos se uniram, mataram o presidente da província do Grão-Pará e ficaram no poder 1 ano. Só que muitas pessoas não sabem, né? Aposto que aqui tá todo mundo que já me conhece, mas muitas pessoas não conhecem. E ele faz um trabalho na região do Arapiuns e Tapajós de resgate das histórias que os descendentes dos rebeldes cabanos ainda guardam, né? Para a posteridade, para tentar resgatar essa história, porque 1/3 da população do Grão-Pará foi aniquilada, né, no revide do Império, né, que acabou por suprimir esse movimento popular e definir os rumos da Amazônia, que naquela época talvez a Amazônia pudesse ter se emancipado do Brasil, né, que ao meu ver é o que deveria ter acontecido, né, e se tornado um conjunto de estados-nação indígenas. Então, a gente teria hoje o país Munduruku, o país Chavante, o país Yanomami. Então, assim, a cabanagem foi o momento da história do Brasil em que isso podia ter acontecido, né? Não aconteceu. Então, o Frei me convidou para ir para lá como escritora, para ouvir essas vozes e escrever literatura a partir disso. E esse convite foi ampliado para outros artistas, né, como a Aline, maravilhosa, que está aqui, artista plástica, o Cris Burlan, que você deve conhecer, que é o cineasta, tinha um grupo de fotógrafos, músicos, Aline, o quê? Qual que é o sobrenome da Aline? Só que você citou a Aline, qual que é o sobrenome dela? Aline Bins. Então, a gente foi nessa caravana fluvial, né? A gente pegou um barco e ficamos lá, né? Semanas visitando as comunidades e ouvindo essas histórias. E, a partir daí, o convite que veio dele, né? E deles, né? Como grupo, foi: nos ajude a contar essa história de uma forma literária, que o mundo possa prestar atenção. Então, olha que lindo esse convite, né, do outro para eu ir, né, até arrepia, porque já era uma mudança. De eu ir lá e me encantar e achar, ai, que legal essa história, e escrever, né, os 2 primeiros livros, que até também quero valorizar aqui. Não sei se o Ramon tá aí, a Elane, mas esses são os 2 primeiros. E aí, nesse momento aqui, Valentia, que já foi 2010, então foi diferente, né? Foi assim, olha, a gente quer que o mundo ouça. E aí o trabalho literário, né, assim, foi um desafio maior, porque aquelas vozes eram incríveis e ao mesmo tempo também não. Algumas coisas tinham uma potência literária incrível, outras não. Uhum. E mesmo se eu tivesse transcrito todas elas e como uma boa antropóloga, né, fizesse um livro-documento, não haveria potência o bastante para sustentar o leitor. Então, eu entremeei uma história num padrão literário ocidental com um líder cabano, né, esse imaginário, né, do líder influenciado pelas ideias da Revolução Francesa, que tem um melhor amigo de sangue, que incendeia ideias de revolução na cabeça dele, e ele vai para o mundo, e ele tem um pai índio e uma mãe francesa. Então, assim, eu tive que criar
um enredo e personagens fascinantes o bastante para conduzir esse leitor pelas histórias da cabanagem, pelas histórias que a gente tinha ouvido lá em campo. E esse livro foi um grande sucesso, né? Então ele teve o reconhecimento do mundo literário, né? Então ele ganhou o PROAC em primeiro lugar para a publicação. Foi com ele que eu consegui, né, o interesse de uma editora maior, né, que é a Grua, que acho que o pessoal está todo aqui também. E foi um livro que ficou finalista de vários prêmios, né? Do Prêmio Jabuti, do Prêmio Machado de Assis, e até hoje é estudado em várias universidades nos Estados Unidos e tal, porque ele tem essa característica já dialógica, né? Então eu entendo que esse... foi para fechar, esse foi o segundo momento, né? Já com muitas mudanças aí dessa relação do outro, né, na literatura que eu escrevia. Muito bacana. Como é que ela chama? Desculpa, eu anotei. A Ela Caniato disse que está aqui, e o Murilo falou que esse livro é excelente. Eu acho muito interessante você dizer isso, porque é como se a potência dessa história fosse crescer com a literatura. É interessante pensar nisso, né? Porque, de uma certa forma, você acha, bom, você vai lá, como você falou, né? Como antropóloga, pega os relatos e o mundo vai ver. Não, a ideia era que a literatura fosse fazer isso crescer. E a outra coisa que você disse que é bacana também é que tinha histórias incríveis, mas que não tinham uma potência exatamente para o que a gente está falando aqui, desse outro ouvir com essa mesma potência, né? Veio um dramaturgo aqui esses dias, Leonardo Cortez, e disse isso, né? Não adianta a gente pegar a realidade, pôr no papel e tá tudo bem. Tem algo aí que precisa ser feito, né? Débora, eu queria que você falasse um pouco disso. Como antropóloga, ouvir essas vozes, o que acontece que a literatura fez crescer essa história que é incrível? O que tem aí? Que trabalho é esse da literatura que faz com que isso possa ser ouvido mais, ou melhor, ou enfim, com mais potência? É só uma questão cultural, né? A gente cresce dentro de uma cultura. Então, na nossa cultura, um livro, por exemplo, tem começo, meio e fim. Ele tem sentido lógico. Eles têm personagens encantadores. E, por exemplo, no mundo tradicional, às vezes não tem começo, meio e fim. Por exemplo, eu adoro os Guarani, né? A minha convivência com os Guarani é o máximo, porque eles começam a contar a história, aí chega um menino, aí dá de mamada, aí vai lá lavar a louça, para a história no meio. Então, assim, se você for esperar só isso, uma história que comece e termine, tipo, não, você não vai encontrar. Porque a história tá entremeada no dia a dia. Então, tipo mãe, tempo... né? Mãe com filho pequeno. Tipo mãe com filho pequeno. Entendeu? E a gente, culturalmente, a gente quer aquilo tudo pronto ali. A gente não quer um vestido só ali, né? Como é que chama? Alinhavado. Alinhavado. Não, a gente quer prêt-à-porter, um negócio perfeito, né? Então, você chegar lá, tem a história, né? Aí tem o clímax, tem o desfecho. E a vida não é assim. Então, as histórias que a gente ouviu lá... Por isso que, assim, por um lado, de uma potência incrível, né? Do imaginário, gente, a Aline me ajuda aí, as visagens, né? Então, eles tinham todo esse mundo paralelo, mundo espiritual que convivia com a gente, que eu consegui trazer para o livro, né? Mas, por exemplo, às vezes batiam lá e falavam, não, nunca teve cabanagem por aqui. Então, assim, cada um conta uma história, entendeu? Então, assim, essas contradições, elas são da oralidade, elas são de uma cultura não ocidental. Porque, óbvio, aquela pessoa negacionista, ela está cumprindo algum papel ali naquela sociedade, porque o tecido da história ali é vivo, é a sociedade, não é o papel. Então, o que se presta ao papel? Né? O que se presta a ser lido por alguém nos Estados Unidos? Né? Que é exatamente o que Homero fez, né? Ao transcrever a Ilíada e a Odisseia e preparar esse texto para ser lido em qualquer lugar e 2000 anos depois, ele inaugura um conjunto de tradições literárias, né? E que até hoje o que se entende por literário ou não é isso, que tem essas características. Que tem intensidade, que tem personagem, que tem enredo, que tem clímax, desfecho, aprendizagem. E no mundo tradicional nem sempre é assim. Ainda que possa ser assim ou até melhor, porque algumas culturas são incríveis
né, como os Craô, por exemplo, né, que o pessoal conhece, que tem essa tradição do palhaço, né, assim, tem algumas culturas que são mais dialógicas, outras, como a Guarani, não. Uhum. Não tem esse tempo, não tem essa intensidade, né, então é por aí. Muito bom. A Aline Bens está dizendo que misturavam o tempo com a história, como a história se mistura na vida. Misturavam o tempo como as histórias se misturam na vida. E o tempo também vai nessa outra toada, digamos. A toada da vida, na verdade. Isso. Muito legal. E aí, você falou também dessas outras áreas artísticas que foram juntos, você falou do seu livro, e o que foi um projeto de várias linguagens artísticas, os outros também fizeram? Como é que foi essa... Fizeram, então a Aline, né, que tá aí, ela fez as... Desculpa. Só por essa, que o Cristo falou maravilha, Débora, que ele é seu fã, Cristoa Pichana. Ai, lindo! A gente vai chegar nele, tem outro livro aí que a gente fez junto. Obrigada. Pode falar. Bom, então, né, aqui, olha, a Aline que tá aí, ó, ela ilustrou, né, o livro, então ela foi como artista plástica, né, e fez a capa, tudo. O Cris Burlan, ele fez um documentário, teve um fotógrafo indígena e uma fotógrafa paulistana, e aí a gente chegou a ter um evento no Sesc, em que a gente apresentou toda essa produção, justamente, né, assim, apresentando multimídia e tal, então rolou isso, sim, foi um negócio, poderia ter sido mais, né, explorado essas interfaces, mas a gente conseguiu culminar com esse evento multimídia, né, que falou um pouco, assim, sobre essas várias expressões, né? Uhum. Sabe, você lembra o nome do documentário? Caso as pessoas queiram ver? Chama Cuipiranga. Uhum. Tá bom. E aí, depois dessa experiência que você conseguiu aí juntar super bem nesses dois universos, que você falou que estavam aí transbordando dentro de você, como é que você seguiu? Imagino que tenha sido aí agora, então, uma outra estrada a partir do momento que você conseguiu fazer essa, digamos aí, dialética, né, desses dois mundos que te habitam. Então, mas aí foi engraçado, tá? Porque aí o que aconteceu? Depois disso, né, acho que quando você, então, né, o mundo literário, assim, se desperta, né, para você, eu comecei a receber assim, mas você escreve tão bem, por que você só escreve sobre índio? Ainda que não seja verdade, né, como eu te disse, né, mas é o que vingou um pouco, assim, né? Então, eu comecei a ter essa cobrança. E por um lado, que era uma coisa muito espontânea, eu comecei a ficar hiperconsciente de que, então, se eu era escritora, eu tinha que, então, entender tudo de literatura. E entrei um pouco nesse circuito de dar aulas, né, fazer oficina, que é a forma de você tentar viver de literatura no Brasil. Então, aí, por isso eu estava nesse hiato, assim, né, de trabalho, sem trabalhar na minha área e tentando viver de literatura. E aí eu tentei escrever um romance que não fosse sobre o outro, que fosse sobre mim. E a história desse romance jamais publicado e talvez impublicável, né? Porque acabou que eu fiquei 4, 5 anos com esse romance que era hiper complexo e metalinguístico e pós-moderno e tinha alemão e muito, muito confuso. E aí o que aconteceu? Poxa. E talvez eu não tenha honrado o meu tesão, para falar bem, né? Assim, talvez eu tivesse não escrevendo sobre o que eu gosto e o que eu amo, mas nesse desafio, né? De que então e tinha também um pouco essa questão do lugar de fala, né? Acho legal que o Cris está aí. Porque era um movimento que o movimento indígena de literatura indígena estava crescendo muito, e eu tinha também essa felicidade de pensar, gente, não precisa mais de antropólogo. Olha que coisa linda, tem o Cris Wapchana, né, o Daniel, quer dizer, eles contam as histórias deles. Então houve um recuo também, né, que se acentuou com essa coisa do lugar de fala, né, de que então, se você é branco, você não pode escrever sobre
né, o outro. Então, eu recuei, sabe, Paulo? E eu fiquei 4, 5 anos nesse recuo e não foi feliz. E depois de muito tempo, eu liguei o famoso foda-se. E aí que eu embarquei na próxima viagem. Mas vou parar aqui para você, se você quiser explorar um pouco esses anos aí de 2013 a 2017. Depois eu conto. Eu adoro. É a primeira pessoa que vem aqui e fala, bom, agora você, agora eu. Agora essa pergunta é engraçada. É que é o outro, ó, tá vendo? Eu sou sensível ao outro, né? Cristino Pichal está dizendo que é um papo lindo, obrigada, né? Eu achei interessante você falar isso, dessa coisa, eu tenho que escrever, quem escreve tem que escrever sobre tudo, eu posso estar enganada, mas alguém falou isso, eu acho que é o Graciliano Ramos, que disse que escreveu só um livro a vida inteira, né? Se não foi ele, foi o Jorge Amado, algum deles ali, o Guimarães, eu só escrevi um livro a vida inteira, porque fala da mesma temática, né? Os Velhinhos do Rego, enfim, a gente tem, mesmo sei lá, se pegar a Clarice, né? Então, assim, é engraçado, né? Porque a gente, essa história, tem que escrever sobre, né? Porque tem algo que talvez seja aquilo que faça você escrever, e é o que você está falando, é orgânico e pronto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é esse processo, porque eu acho que também tem isso, né, Débora, na carreira de quem escreve, saber sobre o que quer escrever. É a grande Sim. questão, na verdade. Sobre o que você quer falar, eu quero sobre o quê? E aí essa busca interna é a grande busca, talvez, da literatura, né? E como é que foi esse processo de chegar lá e falar, bom, ligar o famoso foda-se, como você disse, não é tão simples assim. Como é que foi chegar nesse processo e entender sobre o que você queria falar? Também nesse momento, né? Porque as coisas mudam. Muda. Vamos lá, é uma questão difícil e tem a ver, acho que, com o momento político atual e tudo, né? Mas, assim, o que o colonizador, né, o homem branco e a mulher branca aí fizeram do Brasil me magoa eternamente, né? Assim, tem uma nostalgia, assim, que ela é infinita, nunca vai sair de mim. Ainda, né, que assim, eu nem seja, né, assim, eu sou mameluca por parte de mãe, né, e sou judia, né, de parte de pai, então, assim, nem que eu sou branca, mas nem sou, assim, né, de uma família que tenha tanta culpa, assim, porque, né, eu vim depois e tal, mas é muito forte para mim, né, essa questão, e eu sou encantada, assim, então é como que eu não consigo aceitar esse Brasil que é. E naturalmente, hoje, menos ainda. Porque ainda, né, no meu tempo de vida, nos 20 últimos anos, né, parecia que as coisas iam melhorar. Né, e, de repente, elas inverteram. Então, quando eu penso assim, pensar o que escrever sobre o meu mundo, né, sobre São Paulo, sobre o mundo urbano, sobre o mundo branco, sobre as universidades que eu fui, eu tento, é engraçado, eu até hoje tento. Eu esboço, e aí, cara, eu acho tão sem graça. E aí, tipo, eu não consigo, né, assim. Então, eu acho que talvez é uma pergunta ótima que você fez, eu vou continuar pensando sobre ela, mas, de fato, né, eu acho que é uma não aceitação. Né, e escrever sobre a cabanagem também tem a ver com isso, porque, como eu disse, foi o único momento da história em que poderia ter sido outra a nossa história, que a gente podia ser uma união de nações indígenas, né, neste território, e não essa construção violenta chamada Brasil, que hoje, mais do que nunca, está posta, a construção violenta chamada Brasil. Né? E aí vou trazer, então, o que aconteceu depois do Foda-se foi 2 processos lindos de criação, de cocriação. Né? E aí o Cris está aí, o que aconteceu? Né? A gente começou a falar do norte do Brasil, né? Da região que ele é indígena, é isso? Ele é o Apxana, né? Do lado da TI Raposa Serra do Sol. E aí eu descobri... houve uma provocação lá do pessoal da Casa das Rosas para falar um pouco da influência indígena na obra do Mário de Andrade.
E eu acabei me deparando com um etnógrafo alemão chamado Theodor Koch-Grünberg, né, que viajou pela região, né, da Raposa Serra do Sol no início do século e fez uma etnografia, assim, Paula, mas é de arrepiar, assim. Quando eu comecei a ler, a minha vida parou, assim. O Cris a gente estava junto nessa época, né, falando direto, e aí, cara, era como se nada mais importasse. Tal a potência, a riqueza daquela mitologia, e que aí eu vim descobrir que foi diretamente a influência direta para a criação de Macunaíma, né? Porque então tem uma figura deítica da cultura deles que é o Macunaímã. Então mergulhei de cabeça nessa Débora, história. só para falar que a Lucila acabou de falar isso, vocês falaram juntos. Ela falou, nesse sentido, o trabalho de autoria coletiva Macunaíma veio para dar conta dessas questões, das várias vozes juntas. Vocês falaram ao mesmo tempo. Exatamente. Então, o que aconteceu? De novo, eu fiz uma curadoria de um evento enorme, assim, parecido como o que foi em 2009, que esqueci como é que chamava agora, mas acho que era Macunaímã, o mito através do tempo. E aí foram 4 dias de evento e a gente conseguiu trazer, né, além de ter o Cris aqui, uma outra moça, a Rosane Cadete, que é o Apxana também, o Jaider Esbel, que é um artista não plástico, né, artista indígena, macuxi. A gente conseguiu trazer o neto do narrador original que tinha narrado os mitos para esse alemão. Uau. E para você ter uma ideia, esse neto, Paula, nunca tinha sido apresentado para a obra do Macunaíma, do Mário de Andrade. Ai, dá vontade de chorar, né? Dá até um negócio. Ou seja, em 100 anos, 80 anos, nunca ninguém foi lá e disse, olha, a gente pegou o mito de vocês e aqui é a obra-prima da literatura brasileira. Então, a gente teve a honra de ter essa foto, né, em que o Jaider e a Rosane deram no avião. Pela primeira vez ele veio para São Paulo, o Avelino Taurepã, e a gente pôde fazer esse processo de reparação e escutá-lo na Avenida Paulista. Muito amor, Avelino. Não sei se ele está podendo estar aí, acho que não, mas está com a gente em espírito, eu convidei ele. Uhum. E aí, Paula, o que a gente fez então, a gente produziu esse livro, que é uma dramaturgia que eu quero muito que você leia, né, inclusive, que basicamente reuniu o que foi dito nesse evento. Então, assim, a história aqui, né, que alinhava é que a gente está na casa do Mário de Andrade, e aí começa a galera detonando, né, falando, tá vendo, porque ele pegou o mito, não sei o quê, só que aí ele vem do além, como que ele desperta, e ele fala, quem são vocês? E esse é o gancho da peça. Você que escreveu essa peça? Oi? Escrevi e aí a gente fez esse processo, que é o passo além de valentia, né? Então, eu escrevi, né, o texto. Vixe, opa, até veio... Caiu tudo depois dessa história aqui. Vou aproveitar só para falar das pessoas que estão comentando. A Lucila está dizendo que essa história é lindíssima, muito emocionante mesmo. O Camilo está dizendo, uau, que história. A Mariana está dizendo, da hora. A Mariana Ávido está dizendo, foi lindo o evento. E diz que esse momento está muito puxado mesmo, né? E o Romildo, Rômulo, diz que o lugar de fala é gesso puro. A Mazoróio está dizendo que foi lindo. E o Léo Costa, é tão gostoso ouvir a Débora falar, o sotaque paulistano dela é muito delicioso. Lio Valentim é um romance de gente grande. Léo Costa. Viu? Olha, o Rômulo é o melhor intérprete de Mário de Andrade do mundo, viu, Rômulo? Você ficou com a gente aqui. A família Macu vai se ampliando, né? Mas então, aí novamente, tecnicamente, Paula, o que eu fiz? Eu construí um fio de história para assentar a polifonia das vozes que falaram no evento. Então, assim, tudo o que foi dito veio para o suporte papel, né? Porque nem todo mundo pôde estar lá. E precisa de um fio, né? Você é dramaturga melhor do que eu. O que vai manter a pessoa sentada lá durante 2 horas? E o que eu mais queria, Paula, é que as pessoas pudessem se permitir
ler a mitologia Taurepã. Porque é longa, as palavras são estranhas, é outro mundo, né? E isso é isso, a pouca disposição de olhar para o outro, né? De não ter mais do mesmo, de não de cara encontrar o herói que vai se apaixonar, não. Então a peça tem 2 atos, um que é mais política, né? E que assenta essa situação, e tem também os companheiros, né, do movimento negro, Marcelo Ariel, que teve uma participação brilhante, trazendo a questão negra também para dentro disso, porque em Macunaíma também, né, a gente tem na representação do filme o Macunaíma que é negro. Então, o primeiro ato, ele assenta toda essa questão, e o segundo é muito mais poético, e o nosso sonho é que ele conduza as pessoas a se permitirem ouvir o mito de Macunaíma em 3 versões, Paula. A do início do século, a da década de 80, quando foi feita a demarcação da ATI Raposa Serra do Sol, que a gente conseguiu em primeira mão do antropólogo que fez o campo, e o depoimento do Avelino, e do Cris, e do Jaider no evento. Então, a gente tem o mito através do tempo, né? No início do século, na década de 80 e em 2020. Deixa eu te perguntar. Quero te perguntar uma coisa antes. Eu vou falar que o Jeff Gonçalves falou que o evento, o processo criativo do livro e seu resultado foram fascinantes, incluindo as leituras dramáticas. Eu queria só entender, porque a ideia que você tem muito da questão do mito, né, é que ele é uma coisa estanque, né? Você está falando desse mito através do tempo, ou seja, dentro das próprias culturas, queria que você falasse um pouco isso, o mito, ele tem, uma palavra ruim, mas eu vou falar entre aspas aqui, ele é utilitário, né? Ele serve para também aquela comunidade, ele vai junto com a comunidade, né? E queria que você falasse qual é essa mudança quando foi da questão da raposa, a minha cabeça já, eu moro do lado da raposa da Var, você falou raposa, veio raposa do sol, né? Como então, é que foi? Isso é mais incrível, porque os Taurepã, né, e também os Wapxana e os Makuxi, eles foram evangelizados. Então, uma das coisas maravilhosas de você contrapor as mitologias em mutação é justamente isso. No início, Macunaíma era uma figura mítica. Agora, ele é uma pantomima, né? Inclusive, é encenado no Natal cristão como uma peça, assim, né? Risível. Então, e isso é uma coisa também premissa, né, do meu trabalho, nunca idealizar, né, o que está acontecendo com os povos indígenas. Então, assim, não é chegar lá e falar, nossa, como, né, fingir que era como era antes. Não, não é. E o Cris que está aqui... Deixa eu só entender. Né, oi? Desculpa, deixa eu só entender. Eles mesmos fazem essa representação como algo risível no Natal, os indígenas? É isso? Porque eles hoje são adventistas do 7º dia. Uau. Então, o que era, né, assim, a cultura, a espiritualidade deles foi transmutada, né? E aí, assim, a gente tem a coragem que o Cristino teve no evento de falar: a cultura morreu. Porque o antropólogo não diz isso, porque ele não consegue aceitar. E o Cris fala: eu sou Wapxana, meus primos são todos evangélicos e não acreditam mais. Entendeu? Então, assim, isso tudo foi debatido polifonicamente, porque tem aí a visão do Cris, tem o Avelino, né? Várias pessoas que estavam lá, antropólogos. Então, isso que o Jefferson também, Jeff, trouxe. Quer dizer, então, assim, eu desenhei esse texto e a gente foi para um processo de cocriação. O livro ganhou um prêmio também do MEC, né, de obras que discutem a questão dos 100 anos do modernismo. É um livro em coautoria, você vê que ele é todo desenhado para desmontar a construção de autoria, que também não existe no mundo tradicional, porque as histórias circulam livremente. E os recursos do livro, poucos que sejam, também são distribuídos para todos que participaram aqui. Então, olha só a evolução, né? Então, mesmo Valentia, que eu gostava, né? Mas me ficou, puxa, mas sabe, eu nunca devolvi esse texto para eles validarem.
né? Eu ganhei o prêmio, eu ganhei esse dinheiro, então isso não me era confortável também. Então, com a Cunaimã e a Brecha, né, que se ainda der um tempinho a gente vai falar, que foi um processo ainda mais evoluído, né, graças ao Jefferson, que é um antropólogo, que trabalha há 20 anos com a comunidade quilombola, que começou o processo desde o início, né, que é isso, vamos criar literatura juntos? Vamos. Então, vamos a campo, vamos ficar lá um tempo e conversar. Como é que a gente representa vocês? Vocês falam errado, não falam norma culta. Vocês querem no livro a fala de vocês como ato de resistência linguística? Ou vocês preferem que a gente limpe o português de vocês porque isso talvez imponha mais respeito? E aí a mulherada, né, Jeff? Aí fica lá, a mulherada, os homens, as crianças, todo mundo lá na comunidade. Ah, não, mas vão falar que a gente fala errado. Mas nós não fala mesmo, então como é que é? Então, assim, decisões conjuntas, né? Porque aqui em Macunaíma ainda teve um pouco a questão do edital, né? Porque tem a data, então, assim, não deu também, né? Mas vou parar aqui, se você quiser, a gente fala mais da Brecha aí mais adiante. O Jeff Gonçalves disse: o prêmio do Macunaíma foi do último edital do Extinto Mink, né? Que isso aí, a gente nem... Isso é para chorar, né? Para falar disso. Mas dá sim. Fala um pouco mais. Isso é interessante você falar também dessa evolução, né? De você escrever, daí você olhar, ir até lá, né? Também com essa sua formação de antropóloga, mas escrever sozinha depois. E agora um processo ainda mais profundo. Eu queria que você falasse dele. Muito interessante isso, né? Porque eu acho que a questão do lugar de fala também é pouco entendida, até por mim. Uma coisa que eu não tenho lugar de fala para falar do lugar de fala. Eu não entendo exatamente o que seja. Então, eu acho que é interessante você falar isso. Como vocês querem ser representados, né? E poder pôr a questão para eles, e aí, então, você poder representá-los de uma forma que foi debatida. Isso nunca ouvi ninguém dizer e é muito interessante. Queria que você falasse desse trabalho. Então, há muito tempo eu queria... Porque o começo da minha carreira, né, o meu primeiro emprego, que era o sonho da minha vida, foi no norte do Espírito Santo, né, num município chamado Conceição da Barra. Eu sei, perto de Itaúnas, né? Todo mundo ia lá. Nação Forró, né? Você sabe. Bom, eu conheci o Jefferson naquela época, né? Que era um professor lá em Itaúnas. E aí, a gente ficou amigos para a vida inteira, né? Amigos de vida. E aí, há uns 5 anos atrás, eu falei, puxa, Jeff, eu queria tanto escrever um livro de introdução do mundo quilombola, né? Aí eu ficava na internet, assim, e ele, mas aí você vai ter que vir pra cá. E naquela época eu não conseguia, né? Com criança pequena, então vai muito, assim, da seriedade do Jefferson, né? Que aí também a beleza da cocriação e o desmonte fálico, né? Do conceito fálico de autor. O autor, a mesma autora fálica. Porque, então, nessa resistência do Jefferson me ceder as informações, ele foi ganhando espaço, né, para o que deveria ser realmente dialógico. Então, eu considero que o papel do Jefferson, que é coautor, já se deu ali. Então, ele foi para o mestre quilombola, né, que é o Quino, que é o outro coautor, e perguntou, você gostaria? Faz sentido para vocês? E o Quino, né, que é um poeta nato, óbvio, né, quis conhecer e chamou a gente para viver o ritual. Então, eu e o Jefferson fomos, né, pegamos nosso carrinho, fomos passar lá 10 dias e vivemos todo o ciclo do ritual de fim de ano que eles têm lá, que é o Ticumbi, né, que para quem não conhece é análogo ao congado mineiro, mas a expressão única no Brasil do Ticumbi né, nesse município, né, de Conceição da Barra e a região ali dos povos do Sapé do Norte. Se eu errar alguma coisa, Jeff, pode corrigir aí. E aí a gente fez isso, e aí foi muito interessante, porque o Quino tem o domínio pleno da oralidade. É uma delícia, assim, o papel dele no Ticumbi é criar, né, literariamente, ele é o embaixador.
E ele é muito rápido, e no primeiro dia a gente se amou, assim, e aí, assim, é o tempo todo ele apresentando a comunidade pra gente, levando nos lugares em que ele achava importante, e isso já é escrever a história. Porque quem apresentou os personagens? Kino. Quem contou as histórias? Kino. E eu e Jeff só ouvidos. Né? Ainda que eu tivesse um enredo dialógico com a sociedade ocidental, que pudesse receber aquela beleza. Então a gente tem o quê? Né? Um romance juvenil, um menino em crise, né? Com 14, 15 anos, que os pais se separaram, então uma situação urbana, porque a literatura ocidental ela dialoga com esse público. Quem compra a literatura? Né? A gente vê o censo da literatura brasileira, ele diz que 90%, tá? Não vou lembrar o número exato, mas por volta de 90% dos personagens em livros brasileiros são homens brancos que moram nas cidades urbanas e estão em crise. E é quem compra os livros, primeiramente. Então, personagem negro, quilombola, que não está em crise ou está por outro motivo, né? Então, assim, aí você vê essa tecelagem, o meu papel como uma escritora que tinha, então, né, um pouco dessa... que a minha contribuição aqui era isso, como é que a gente faz essa riqueza toda dialogar com a crise aqui, com a vida de quem consome livros. Então, eu trouxe a história, apresentei a história e eles trouxeram a comunidade, os personagens, a cosmologia, as cores, a dança. E a gente foi construindo. E fizemos oficinas comunitárias com adultos e crianças, separadamente, né, por ser juvenil, para tomar juntos as decisões, inclusive do final do livro. Que não foi o final que eu e o Jeff queríamos. A gente não queria um final feliz e eles queriam um final feliz. E no final, a comunidade que escolheu. Então, foi... E eu fiquei curiosa demais. Nossa, é o primeiro relato que eu ouço dessa forma, com essa intensidade de diálogo, né? A Mariana está dizendo que deve ser lindo demais. O Jeff está dizendo que Kino é um artista, filósofo, provocador ao extremo. Não é apenas o embaixador do rei de Congo, do Ticumbi, de São Benedito, tantas vezes folclorizado, né? Ele está dizendo que ele também é um grande poeta, é um grande artista. Eu queria saber como é que ficou a questão do português, né? Você falou que foi muito bacana de ouvir, porque essa é uma grande questão, né? A gente tem vários textos aí da década de 60 que tenta colocar a forma de fala errada e que fica uma coisa, né, assim, que não é nem uma coisa nem outra. Como é que foi retratar a questão do português, que é sempre uma grande polêmica, né? A Renata está dizendo que já quero esse livro logo, logo para ler e apreciar, mas alguém aqui falou que você a Ellie Kister, que experiência, orgulho dessa minha amiga do coração. Obrigada. A Brecha ainda é inédito, mas deve ser lançado ainda esse ano. Então, daí a gente depois mantém o contato aí. Mas, então, essa decisão foi um debate, né, longo, né, como eu disse, flutuou. Alguns achavam de um jeito, alguns do outro. Eu e o Jeff, acho que a gente sempre quis que ficasse errado, né, porque eu entendo, né, a fala errada como um ato de resistência. E eu espero que a gente não tenha influenciado demais, mas acho que não, porque no final as mulheres da comunidade, né, que são as irmãs, que têm um peso importante lá, elas bancaram essa história. Elas falaram, a gente fala assim. Então aí a habilidade de escrever do jeito que eles falam, aí o mérito é inteiramente do Jefferson, porque ele estava lá há 20 anos, né? Assim, então, essa escuta, né? Engraçado isso, né? Esse livro aqui, né? O Fervo da Terra, ele é narrado por um índio, até o livro que eu queria depois que o Cris lesse. E eu lembro que muitas pessoas falavam assim, mas como é que você fica, né? Como é que você registra, assim, a fala? E na minha cabeça, assim, não sei o que acontece. Tipo, essa voz, ela vem e fica lá. É um treino também de todo o seu estudo, de tudo que você, né, de tudo que você viveu, né, dessa vida toda aí. E de uma forma de musicalidade, assim, sabe? Porque é isso, né? Só que nesse caso, o desafio era um pouco maior, aliás, muito maior, porque eram pessoas
que eu não estava tirando a história e levando embora. Então, por exemplo, esse índio aqui, que é o Aké, Panará, quer dizer, eu nunca fui conversar com os Panará. Depois eu até tentei mandar o livro para os Panará, mandei através de um antropólogo que falou, livro lá não dura muito, né? Porque não tem o que fazer com o livro, né? Então, o Jefferson, que tem, né, esse ouvido durante 20 anos, né, e é muito mais minucioso do que eu, ele foi detalhando para essa fala, ela está de fato colada ao jeito que eles falam, e provavelmente um linguista, né, porque existem antropólogos como a Betty Mindlin, que também escrevem literatura, e que eles vão num detalhe que eu nunca fui, né, assim, do linguista, de ver a estrutura de linguagem, e se a influência é iorubá, né? A gente até tentou um pouco, né, assim, identificar, mas aí teria que ser um trabalho de pesquisa mesmo. A gente não chegou lá, mas todo o cuidado para ecoar, sabe, essa voz, as expressões marcadas, né, o que é dito lá o tempo todo, então foi meio assim. Nossa, que maravilhoso. A gente tem 4 minutos só, a hora passa muito rápido quando a conversa é boa. Nesse tempinho, claro, tem os seus livros, você podia falar como as pessoas podem encontrar. Além dos seus livros, o que você indica para as pessoas que querem trabalhar com essa questão da alteridade, querem conhecer um pouco esses universos que você trouxe, esse olhar para o outro, o que você indica para elas lerem, ouvirem, fazerem? Eu acho que primeiramente aqui valorizando, né, ler o Cristino Wapchana, que é um escritor maravilhoso, os escritores indígenas, né, no geral, que hoje estão ganhando espaço cada vez mais. Esse livro aqui, do Theodor Koch-Grunberg, é uma potência. É que fica invertido, fala o título, porque fica invertido. Do Roraima ao Orinoco, e também o trabalho da Betty Mindlin, né, que é uma antropóloga pioneira, né, que trabalha com os turuís, com o povo de Rondônia. Tem um livro maravilhoso chamado Moqueca de Maridos, que traz também a mitologia, nessa ótica da mulher também. Então, assim, são as minhas inspirações, mas o que eu sempre digo também é ir visitar, né, assim, o outro. Então, é isso, né, que a gente sempre brinca, né, não tá tão longe. Né? Então, aqui em São Paulo, você pode ir lá no Pico do Jaraguá e conversar com os Guarani, e você vai ver o que é essa outra literatura, né, esse jeito de contar as histórias. Então, assim, é vivo. Né? E o papel é uma escolha. Tem vantagens, né? Então, assim, tanto que eles querem, porque valoriza a cultura deles, a gente ouve muito isso. Né? Assim, quando o índio se torna autor, quando tem o livro, ele sente que a sociedade olha para ele. Então, existe um diálogo que o livro proporciona. Mas talvez esse seja um convite para ir para a vida, né? Para as pessoas irem visitar e conversar e manter vivo também, né? Então, conhecer e valorizar é também manter vivo. E eu acho que esse papel, esses livros cumpriram, né? Também, deles se sentirem mais centrais no mundo, né? E só para terminar, se houver ainda um minuto, né? Que é a primeira pergunta que você fez, o que é esse outro, né? E, de repente, deixa de haver uma cisão, porque a gente se torna um. Hoje, eu e o Kino somos um, né? O Jeff, Cristino, somos irmãos. Então, vai se diluindo essa fronteira, que é o que precisa acontecer, né? Para a gente evoluir, né? Em termos de Brasil. Deixar de separar. Né? Então, acho que também traz essa possibilidade. Muito lindo, fez um arco aí do começo ao fim, esse olhar da poesia e da oralidade, muito bonito. Fred Barbosa, o professor, estava aqui, falou parabéns para nós duas, lindo. A Mariana falou do Ayrton Krenak, a Gleice falou bate-papo maravilhoso, a Lucila falou parabéns, meninas, ótima conversa, meninas, a Mariana Abdo, ponto coraçãozinho, todo mundo comentando aqui. Super obrigada, viu, Débora? Parabéns pelo trabalho. Muito, muito bacana nesse momento que a gente está passando, poder ver alguém falando dessa forma, dessa questão. Parabéns, foi um prazer ouvir essa conversa com o Camilo Carrara. Enfim, bastante gente por aqui. Obrigadão, viu?
Valeu, viu, Paula? E parabéns pelo trabalho também, pela oportunidade de, né, a gente falar e expandir aí o nosso mundo, tá bom? Tá Obrigada, bom, gente. obrigada. Tchau, gente. Até amanhã, 11 da manhã, continuamos aqui com a conversa. Até mais. Obrigada por terem vindo. Tchau. Tchau, tchau.